Este vídeo faz alusão a uma fala do Frei Tiago, veja canal Monte Carmelo, sobre os motivos pelos quais o presidente Jair Messias Bolsonaro tem ficado de mãos atadas para tomar atitudes contra o sistema que se impôs no Brasil e no mundo. O Frei faz uma leitura de uma carta do arcebispo Viganò, com comentários próprios. Por isso, para quem não conhece e possa entender melhor, o arcebispo Carlo Maria Viganò é arcebispo titular da cidade de Upiana. Nascido em 16 de janeiro de 1941, em Varese, Itália, foi ordenado sacerdote em 24 de março de 1968, em Pavia, Itália. Em 14 de abril de 1989, foi nomeado observador permanente do Conselho da Europa e passou a arcebispo titular de Upiana em 3 de abril de 1992, sendo, na mesma data, nomeado pronúncio apostólico na Nigéria. No dia 4 de abril de 1998, foi nomeado funcionário da Secretaria de Estado e, em 3 de setembro de 2011, assumiu como secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. No dia 19 de outubro do mesmo ano, ou seja, 2011, teve nova nomeação, desta vez como núncio apostólico dos Estados Unidos da América, sendo aposentado do cargo em 12 de abril de 2016. E hoje, como dito, é arcebispo titular da cidade de Upiana. Viganò tem alertado a comunidade católica e também mundial, e a todos os que queiram, sobre os desmandos da Igreja, e tem causado polêmica entre os defensores da teoria da libertação. Ele vem se pronunciando especialmente por meio de cartas abertas a dirigentes de países, como fez em cartas enviadas a Donald Trump, bem como a líderes de dentro e de fora da Igreja, sobre os problemas que têm nos preocupado, como a guerra, a pandemia, os governos ocultos e tudo mais. Já o Frei Tiago de São José é, como o próprio título designa, um frei carmelita que foi expulso da Diocese de Bragança Paulista por Dom Sérgio Aparecido Colombo. Sua expulsão causou, inicialmente, comoção de seus amigos mais próximos, sendo seguida de consternação de muitas pessoas do município de Atibaia, em São Paulo, e depois de diversas pessoas de diferentes estados e cidades do país. Hoje, brasileiros e pessoas do mundo inteiro se comovem com a história do Frei Tiago. Nestes tempos sombrios, onde a liberdade de expressão está sendo banida de nosso país e no mundo, assistimos à degradação da igreja, da sociedade, da política, à educação e em todos os lugares. O Frei, assim como tantos outros, sejam fiéis ou membros da igreja, discordam do que está acontecendo com a igreja sob o papado de Francisco, que destrói a missão secular da mesma, com a teoria da libertação e a consequente cisão. Independente de ser ou não católico, é necessário que olhemos com calma para toda essa situação, pois quem não concorda com a forma como a Igreja Ortodoxa ministra suas missas e administra suas leis, que não faça parte. No entanto, sabemos que ela é composta por uma doutrina também secular e com seus próprios ritos, que devem ser respeitados como são, pois há uma justificativa para que assim o seja. Quem quer é outro tipo de igreja, que construa o seu tipo, outro tipo, que construa, que faça, mas não interfira naquilo em que os católicos ortodoxos defendem, pois isso não é justo. Deixem que as missas sejam rezadas, que os padres sejam celibatários, que a confissão seja necessária e tudo mais, pois fazem parte da construção ideológica e religiosa a que eles têm direito. Quanto a isso, não cabe julgamento. O apostólico bispo Sérgio Aparecido Colombo alegou desobediência por parte do Frei Tiago em justificativa à expulsão, afirmando, inclusive, que Frei Tiago não tem direito a qualquer indenização. No entanto, e no mínimo estranho, é que motivos da expulsão não foram revelados, e o bispo segue sem informar em que o Frei foi desobediente. Alguns conjecturam que o Frei teria desobedecido ao bispo pelo fato de rezar a missa gregoriana. Mas no site da organização Monfort é dito, pelos que conhecem o Frei e seu trabalho, que este sempre se submeteu às autoridades, prestando-lhes obediência e o respeito que lhes eram devidos. A mesma organização Monfort lembra que, para a grande maioria do clero do mundo, a missa de São Pio V, ou seja, a missa gregoriana, jamais foi proibida e que o antigo bispo de Bragança, Dom José Maria Pinheiro, não proibia Frei Tiago de rezar a missa antiga, e durante algum tempo ele a celebrou aos paulistas. Outra prova de que Frei Tiago jamais pensou em desobediência foi o fato de que, ao ser informado pelo bispo Sérgio que não deixasse mais o mosteiro, o Frei obedeceu imediatamente. Além dos possíveis desmandos, Dom Sérgio solicitou do Frei Tiago a assinatura de um contrato de comodato, enquanto que Dom José, a cessão das terras onde está o convento, foi acertada verbalmente. Dom Sérgio se apressou em apresentar a Frei Tiago um contrato que, como se diz, tem cláusulas leoninas a favor do bispo. Ele é datado de 9 de junho de 2010, ou seja, 8 anos após Frei Tiago ter iniciado seu trabalho em Atibaia. Após ficar 8 anos fazendo melhorias no terreno que pertence à diocese, Frei Tiago assinou um contrato que não lhe dá direito a qualquer restituição,
e estabelece o exíguo prazo de 6 meses para sair do local, caso o bispo peça, como foi de fato pedido. Se Frei Tiago fosse um padre da teologia da libertação, poderia se declarar do movimento sem terra e sem moral e pedir o uso capião do terreno. Muito provavelmente ganharia ação nos tribunais civis. E se Frei Tiago assinou contrato deste tipo, não foi por ingenuidade, pois ele estudou direito na faculdade do Largo São Francisco. Ele, portanto, tinha conhecimento dos riscos assumidos. No entanto, como o bispo pediu, ele consentiu e saiu da diocese. Este é um monge desobediente? Façamos uma reflexão. Frei Tiago segue fazendo seu trabalho, que pode ser visto no canal Monte Carmelo, cujo link está fixado nos comentários. Lá é possível também ter acesso à conta para doação ao Frei e à sua comunidade. Em momento algum, Frei Tiago se rebelou contra o bispo. Ele saiu à procura de outros bispos que pudessem acolher seu trabalho. Alguns o receberam bem, mas não queriam entrar em atrito com seus colegas no episcopado. Outros, como o bispo de São José dos Campos, que permite a missa antiga em uma igreja em Jacareí, dispensaram o pior tratamento ao Frei, segundo o site da Monfort. A injustiça permeia todos os campos e setores do mundo. Neste vídeo, fazemos um recorte de um vídeo publicado pelo canal Monte Carmelo, chamando a atenção para algo que o Frei fala sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Então diz aqui Monsenhor Viganò: há 2 anos que assistimos a um golpe de Estado mundial, no qual uma elite financeira e ideológica conseguiu apoderar-se de parte dos governos nacionais, das instituições públicas e privadas, dos meios de comunicação social, da magistratura, dos políticos e dos líderes religiosos. E foi uma elite financeira ideológica que conseguiu apoderar-se de todos esses ambientes da sociedade. Todos esses motivos que nós estamos vendo, de ordem social, política, econômica e mesmo ideológica, estão a serviço de um pequeno número de pessoas que são comandadas diretamente por Lúcifer e que têm um pacto espiritual com o príncipe desse mundo, como ele é chamado no Evangelho. Então aqui diz Monsenhor Viganò que todos, sem distinção, são subservientes a esses novos senhores, que asseguram o poder, o dinheiro e a afirmação social aos seus cúmplices. Sendo assim, os direitos fundamentais, que até ontem nos eram apresentados como invioláveis, são espezinhados em nome de uma emergência. Hoje essa emergência é sanitária, amanhã ela será ecológica e depois de amanhã informática e assim por diante. Então eles tiveram que fazer uma propaganda de liberdade, igualdade e fraternidade, que em si mesmos são valores bons, mas que são usados em forma de propagandas para enganar. E na medida em que as pessoas engoliram essa falsa propaganda, eles acreditavam que esse sistema lhes garantiria os direitos fundamentais, quando na verdade isso é falso. E eles nunca tiveram, desde o primeiro instante que instalaram essa revolução, eles nunca tiveram o interesse de nos dar direitos fundamentais, nem liberdade, nem igualdade, muito menos fraternidade. Então diz aqui, olha, esse golpe de Estado priva os cidadãos de qualquer possibilidade de defesa. É claro, porque agora eles estão chegando no estado final desse processo e eles não vão te dar possibilidade de defesa, senão eles vão perder o jogo. Porque eles sabem que eles não têm argumentos para instalar toda essa situação irracional. Então ele continua: uma vez que os poderes legislativo, executivo e judiciário são cúmplices da violação da lei. Então é claro. É o que acontece, por exemplo, no Brasil. As pessoas põem esperança em Bolsonaro, mas eles não percebem que mesmo que ele tenha boas intenções, o sistema no qual ele trabalha é perverso. Então ele não pode ir muito além, porque aquele sistema ali vai ter uma forma de impedir que alguém faça alguma coisa para o bem. Então é por isso que ele diz aqui: todos são cúmplices da violação da lei e da justiça e do fim para qual existem. É claro, porque a sociedade moderna nem sequer reconhece que o fim
para o qual nós existimos é Deus. Então eles não reconhecem essa finalidade, não reconhecem o próprio Deus e não querem servir a Deus, como diz o Salmo 2. Então ele diz que é um golpe global porque é um atentado criminoso contra todos os cidadãos que estende-se a todo mundo, salvo raríssimas exceções.